Reflexão, assim, pô, se ele atraiu uma mulher interesseira, é porque de alguma forma ele externalizou pra aquela mulher que aquilo ali tava nos valores dele. Da mesma forma que uma mulher que atrai um cara que não presta. Sabe? Se você atrair um cara que não presta, é porque de alguma maneira você externalizou que aquilo estava dentro dos teus próprios valores. Então, na minha visão, é sempre uma responsabilidade tua também. Se eu atrair a pessoa errada, eu fiz alguma coisa pra atrair essa pessoa errada, não foi à toa. Olha, a minha opinião é que a gente tem que demandar o que a gente oferece, sabe? Então, o que a gente vê muito hoje no mundo é que tem muita gente, tanto homem quanto mulher, demandando os melhores do mundo. Então, eu quero uma pessoa maravilhosa pra estar do meu lado, que tem que estar no shape, que tem que ser inteligente, tem que ser trabalhadora, tem que ser tudo. Aí tu vai olhar pra vida da pessoa, ela não entrega nada do que ela demanda. Mas você vê mais homens ou mulheres fazendo isso? Putz, cara, no meu Instagram eu vejo mais homens. Na vida real, quando eu saio pra conversar com mulheres, eu vejo mais mulheres, entende? Mas é porque no meu Instagram chega muito menino mais novo, né, também. Meu Instagram é 50-50, mas querendo ou não, o conteúdo chama bastante. E eu vejo que tá dos dois jeitos, assim. Então, o que eu entendo? Primeira coisa, eu conheci uma pessoa. A pessoa, ela não me agrada em algo. Aí eu tenho que ponderar. Eu tenho que olhar pra aquele algo que ela não me agrada e falar assim, tá... Eu vou dar um toque pra ver... Vou conversar com a pessoa pra ver se ela tá disposta a mudar. Se no começo do relacionamento você já vê... Você tá conhecendo a pessoa, você já viu que ela é intransigente, que ela não vai mudar pra aquilo... Agora, você já não vai entrar num relacionamento com essa pessoa. Porque você tentar dar um toque nela no começo, eu acho que tá ok. Agora, se entrar num relacionamento e depois de 5 anos você reclamar que ela tá com sobrepeso, por exemplo... Sendo que ela já tava desde o começo, ou que o seu cara não tá correndo atrás, sendo que ele não corria desde o começo... Aí você não tem poder de fala nesse momento, porque já sabia que a pessoa era assim. Agora, pô, já falei desde o começo, eu acho que é super justo. E qual que é a maior crítica ou questionamento que as mulheres te levam, assim, que elas... os homens hoje em dia que eu saio são assim, assado, ou são acomodados, não pagam conta, ou não tem carro, ou não me busca em casa, não sou cavalheiro, ou não me assume também, fica me enrolando lá 6 meses. O que mais chega pra mim é a mulher falando que o cara não assume, então assim, não, o homem não presta. É o mais normal, né? A máxima do homem não presta. Existe também mulher falando pra mim que o cara não é isso tudo, sabe? Que ele criou muita expectativa. Isso tem várias. Essa é nova? Que ela criou muita expectativa e tal, não sei o quê, porque o cara falou um monte, aí chegou. Ele era super desenrolado pela internet, por exemplo. Ele fez o assunto interminável. E aí chegou pessoalmente e não deu. Meteu o jogo do texto na menina, velho. Essa eu recebo bastante. Mas eu sempre falo, assim, quando vem tanto mulher quanto homem, na minha visão, sempre que tá rolando um problema é 50-50, sabe? Então eu não acredito nessa máxima de que homem não presta. Eu conheci vários e vários homens na minha vida que super prestavam, assim, de ser amigo e eu conhecia, assim, sabe? Então, da mesma forma que eu vejo que existem os dois lados, né? Mulher que fala que homem não presta e homem que fala que todas as mulheres são interesseiras. E eu acho que essas duas pessoas, elas acabam se encontrando no final das contas. Tanto a mulher com o discurso de que homem não presta, tanto o homem com o discurso que fala que toda mulher é interesseira. Em algum momento eles vão se relacionar e vão se reafirmar nessas crenças deles, entendeu? Entendi. E aí o cara... O que você fala pro cara que acha que a mulher é interesseira? Na minha visão, um homem que acha que todas as mulheres... Existe mulher interesseira. Não, mas não é todas, é tipo a mulher que ele tá saindo. Pra mim é sempre uma autorreflexão, assim, pô, se ele atraiu uma mulher interesseira, é porque de alguma forma ele externalizou pra aquela mulher que aquilo ali tava nos valores dele. Da mesma forma que uma mulher que atrai um cara que não presta. Sabe? Se você atrair um cara que não presta, é porque de alguma maneira você externalizou que aquilo estava dentro dos teus próprios valores. Então, na minha visão, é sempre uma responsabilidade tua também. Se eu atrair a pessoa errada, eu fiz alguma coisa pra atrair essa pessoa errada, não foi à toa. E dentro... Porque assim, isso até você falou sobre a máxima. Eu já reagi a conteúdo sobre de mulheres dizendo que não o cara não quer assumir. Generalizando, é claro, a gente não tá lá no contexto, mas assim, né? Generalizando, a gente vai sempre abordar, principalmente nisso, o fator VSM. Normalmente o cara, uma coisa que eu falo muito, né? O cara que é, sei lá, vamos usar esse termo, talvez tenha um capital erótico mais alto do que o dessa mulher. Normalmente o homem, pela testosterona, biologia, ele pode se relacionar, ele pode rejeitar uma mulher afetivamente, mas aprová-la sexualmente, digamos assim. Consequentemente, essa mulher, ele não vê como namorada, quando há essa distância. Você concorda? E como que você interpreta, em qual é o papel da mulher em entender a responsabilidade dela nisso? Olha, eu concordo que os homens podem ter essa visão, assim como as mulheres também têm essa visão, sabe? As mulheres
conseguem identificar quando um homem é pra se ter um relacionamento Concordo. ou quando um homem é só pra uma noite, por exemplo. O problema das mulheres é que elas identificam isso, só que como a mulher, por natureza, ela é muito mais sentimental, às vezes, o cara vai lá e fica com ela uma noite só, na primeira noite ela tava ok com isso, só que ela começa a criar um sentimento pelo cara porque o cara começou a mexer com o ego dela, por exemplo. Então, isso também existe, né? O que eu acredito é que sempre vai existir pessoas que a gente quer se relacionar e pessoas que a gente quer passar uma noite só. Principalmente, existe a questão do capital erótico, certo? De você querer estar com uma pessoa que esteja no mesmo nível de capital erótico que você, porque você sabe o quanto que você se dedicou pra poder ter aquele capital erótico, certo? Então você quer uma pessoa que se dedicou tanto, ou que se dedique tanto quanto você. Só que junto, é lógico que você vai ter um relacionamento com uma pessoa que falou pra você desde o começo, desde o primeiro encontro, que os princípios e objetivos dela são completamente diferentes do seu. Não vai, pô. Você não vai querer ter um relacionamento com essa pessoa, você vai querer passar uma noite só com ela. Agora, pô, é um cara que eu vejo que tem os mesmos valores que eu, então eu saí com ele falou que valoriza a família, falou que valoriza tal coisa, falou que tá correndo atrás do dele, e eu também tô fazendo o meu. Aí eu já começo a colocar ele, isso é como a mulher faz, né? Eu já começo a colocar ele num patamar de talvez eu possa ter um possível relacionamento com essa pessoa. Só que aí o cara tá mentindo, né? Porque aí depois Só que aí, às vezes o cara também tá mentindo, né? Não sei. É outro ponto. Ou às vezes ele tá falando a verdade, não sei. Não, mas é porque você falou que as mulheres falam, porque ele falou que era tal coisa e quando eu fui ver não era isso tudo, né? É verdade. Não é o príncipe encantado. Eu esqueci o que eu ia falar antes disso, mas sobre a questão da mentira, uma coisa que eu comento também é que assim, o Patrício Neil falava muito sobre os homens eles terem menos filtros. Ele não gostava que o homem ele tinha que ter vários bloqueios, assim, filtros pra ele falar como ele pensa, como ele se sente. E muitas vezes, o cara, ele também, às vezes, ele tem medo de ser sincero com a garota e falar pra ela que ele talvez não queira relacionamento, etc, por ser mal interpretado, né, que é uma frase que a gente diz que algumas mulheres não aguentam ouvir a verdade nesse contexto. Livros já abordam isso. E existe o fator pro homem também, que às vezes o homem não aguenta ouvir a verdade, que a mulher, ela, sei lá, já teve vários parceiros antes, ou já teve relações casuais, etc. Você acha que existe uma hipocrisia de ambos os lados e precisa aprender a ouvir a verdade ou nunca vai acontecer? Eu acredito que precisa aprender a ouvir a verdade, mas eu acredito que pela natureza do ser humano, a não ser que aconteça uma coisa muito assim no DNA que mude muito, é que a gente vai realmente aprender a ouvir a verdade. Porque assim, a verdade, quando tá nesse contexto, raramente ela é boa. Então se você tá conhecendo uma pessoa, ela chega pra você e fala, caraca, a gente tem que conversar. Você sabe que vai vir uma verdade que talvez não seja a verdade que você queira ouvir. Só que quando você tá conhecendo uma pessoa, o problema é que a gente cria muita expectativa, né? Então, tô conhecendo a pessoa, eu acho que vai ser o amor da minha vida, eu vou ter 4 filhos, um cachorro e tal, não sei o quê. Ou às vezes o cara entra num relacionamento achando que aquilo vai ser só uma coisa de uma noite. Enfim, cada um tem as suas próprias expectativas. O que acontece é que quando a gente cria essas expectativas todas, é óbvio que em algum momento a gente vai se frustrar, porque a pessoa não é obrigada a cumprir as nossas expectativas. Daí, automaticamente, se ela não é obrigada, ela é obrigada, no mínimo, a falar a verdade. Então, na minha visão, eu sempre valorizei muito mais pessoas que chegavam pra mim e falaram, olha só, Kátia, é isso aqui. Você quer? Porque aí você dá livre-arbítrio e você dá chance de escolha pra outra pessoa decidir se ela quer ou não permanecer naquele ambiente. Então, se uma mulher chega pra você e fala, cara, eu já tive 100 parceiros na minha vida, isso pode te incomodar muito, mas ao mesmo tempo você pode ponderar, colocar na régua e falar assim, acho que vale a pena ou não, acho que não vale a pena, e aí você sai, pega suas coisas e vai embora. Você acha que ela tem coragem de dizer isso? Eu acho que ela vai dar uma diminuída, talvez. Normalmente existe isso, né? O homem, ele tem a tendência em mentir pra cima e a mulher tem a tendência em mentir pra baixo. Existe a regra de 3, né? O homem se divide por 3, a mulher se multiplica por 3, né? American Pie Pill aí, ó. Essa daí foi legal. Rapaziada, essa daí é clássica. E, cara... Deixa eu só fazer uma pergunta sobre esse tema mesmo. Beleza, você acha que o que você faria de dica, enfim, que conselho você daria pra um cara que chegar no seu perfil hoje lá e fala assim, Cash, tô conhecendo uma mina que eu tô saindo, só que assim, a mina é de balada, a mina, os caras que eu vejo comentando nas fotos dela é só foguinho e tal, e ela me falou assim que ficou com 20, não é nem 20 caras, ela falou. Tá. E aí, ele tá achando meio ruim essa parada assim, porque... Mano, eu acho que é muito pra mim. E aí, o que você acha?
Cara, a primeira coisa que eu ia perguntar era isso, se isso tá incomodando muito ele a ponto dele não querer construir algo com uma mulher que já passou pelas experiências que essa mulher passou. Se ele chegar pra mim e falar, Kátia, olha só, não tô disposto, quero só uma ajuda pra poder conversar com ela. É sempre assim, você chegar pra pessoa e falar, olha só, eu tô numa fase da minha vida que eu tô pensando muito no meu futuro, hoje em dia pra mim as coisas já não são mais assim, tipo, vai e vem, e eu tô querendo construir uma coisa que eu realmente acredite que esteja alinhada comigo, e pelo que a gente conversou, eu vi que a gente não tá alinhado, gostei muito de você, mas não acredito que a gente tem princípios, propósitos e valores parecidos. E por isso eu acho que não vai dar certo, que é melhor a gente terminar. Pronto, acabou. É só, tipo, você ser sincera com a pessoa, porque isso tem a ver o quê? Com princípios, pô. Se você não gostou do que aquela pessoa tá te oferecendo, tanto o homem quanto a mulher, isso tá infringindo os seus princípios. É só você chegar. Isso tá infringindo os meus princípios. Não quero. É muito simples, só que as pessoas, elas problematizam tudo, pô. E aí, galera, beleza? No corte de hoje temos a Kate Bartz. Já fizemos vídeo dela aqui no canal. Hoje ela disse umas coisas que eu achei muito foda. Bora para a minha opinião. Ela já começa dizendo sobre as pessoas exigirem muito e oferecer pouco. Já falamos sobre esse tema aqui no canal. É aquela historinha que o homem precisa ser alto, bonito, shapeado, ter grana, ser fiel e aquele monte de coisas. E a mulher, bom, ela só precisa ser mulher. Todos sabemos que o homem não tem problema em escolher para baixo. Já as mulheres, por ter o poder da escolha, sempre querem selecionar o melhor dos melhores e muitas vezes ficam com as exigências lá em cima. Mas você aí, meu amigo, que fica com o seu celularzinho na mão, só dando like nas minas gatas e acha que você merece só as top. E você tem pouco a oferecer, não tem status, não tem grana, não é bem sucedido, é só um cara normal como a maioria de nós aqui. Então, meu querido, se você é assim, você também se enquadra nessa estatística aqui de exigir muito e oferecer pouco. Fica ligado para não ser hipócrita. Outra coisa legal que ela disse é sobre observar a pessoa que você está querendo se relacionar. Se tem algo que não te agrada, chega e conversa, expõe seu ponto de vista. Isso já é um ótimo sinal para ver como ela reage. Se vocês conseguem resolver conflitos nesse relacionamento, não deixa passar um tempão para depois vir reclamar, sendo que ela já dava todos os sinais que ela era assim. Inclusive eu passei por isso, namorava uma moça que era totalmente descontrolada com dinheiro. Ela estava devendo dinheiro para a irmã, para a mãe, os cartões de créditos todos endividados, pegou o empréstimo e não pagou. E o idiota aqui ainda inventou de marcar uma viagem com ela, e os dois irem pagando por mês. Faltando um mês para a viagem eu já sabia que ela estava com algumas parcelas atrasadas. Eu fui trocar ideia com um amigo meu. Na verdade eu fui reclamar para ele. Eu lembro que ele virou para mim e disse: "Mano, você esperava o quê? Ela gasta toda a grana dela com bobagens, vive pedindo grana emprestada à mãe, deve para todo mundo, acorda mano." Então, eu não podia reclamar, pois mesmo vendo todo o histórico dela, eu que escolhi esse relacionamento. Observem galera, conversem, questionem a pessoa que você está conversando. Cuidado com as expectativas. Não esquece que nós não temos como saber se a pessoa no futuro vai ser desonesta, infiel, mas nós podemos controlar nossas expectativas sobre ela. Se ocorrer tudo bem, que ótimo, mas caso dê alguma merda, a sua frustração será bem menor. Pô galera, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like para ajudar o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas e ajudar nosso canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever, para me ajudar a finalmente chegar nos 1000 inscritos e conseguir bater as metas de monetização do YouTube. Valeu galera!